Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Universo Produção. Tenho o prazer de recebê-los e dar início à apresentação, leitura e entrega da Carta de Tiradentes, documento oficial resultante dos trabalhos realizados pelos colaboradores do Fórum de Tiradentes, Encontros pelo Audiovisual Brasileiro, pelos coordenadores dos grupos de trabalho e coordenadores executivos do Fórum. O Fórum é uma iniciativa da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que promove o encontro de profissionais do audiovisual brasileiro para revisitar, discutir e propor recomendações para o fortalecimento do setor e prestar subsídios para o desenho de novas políticas públicas. Para dar início aos trabalhos, convidamos os coordenadores executivos para a mesa: Alfredo Manevi, cineasta, produtor, professor, ex-secretário executivo do Ministério da Cultura. Mário Borghinetti, cineasta, produtor e ex-secretário do Audiovisual de São Paulo. Raquel Alac, coordenadora da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Convidamos ainda os coordenadores dos grupos de trabalho. Adriana Fresquet, coordenadora do GT Formação. Cíntia Domit Bittar, coordenadora do GT Produção. Hernani Hefner, coordenador do GT Preservação. Lia Bahia, coordenadora do GT Distribuição. Pedro Butcher, coordenador do GT Exibição. E a colaboradora do Fórum de Tiradentes, integrante do GT de Produção, Vânia Lima. A 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Patrocínio Master, Instituto Cultural Vale, Patrocínio CBMM, Itaú, CSN, Cedro Mineração, Cimento Nacional, CEMIG e Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural, FEComércio, MG, SESC, SENAC, Casa da Mostra, Instituto Cultural Vale. Realização Universo Produção, Cultura e Turismo, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Esta sessão será gravada e disponibilizada na plataforma do evento mostratiradentes.com.br. Para a leitura da Carta de Tiradentes, ouviremos o Hernani Hefner e Vânia Lima. Boa tarde a todos, todas e todes. Vamos à leitura. Fórum de Tiradentes, Encontro pelo Audiovisual Brasileiro, Carta de Tiradentes 2023. Como se destrói um país? Como se constrói um país? Do golpe de Estado de 2016 à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, o Brasil conheceu um dos períodos mais obscuros e desafiadores de sua história. E também redescobriu a força e a resiliência da sociedade civil organizada, particularmente das trabalhadoras e trabalhadores das artes, que, mesmo imersos em uma guerra cultural absurda, alijados de políticas e programas de investimento do governo federal, confrontados com o desmonte criminoso da máquina pública, e associados a inverídicas acusações de prevaricação, desperdício, perversão e comunismo, seguiram criando, afirmando e reafirmando o direito constitucional de existir. Dentre as artes, uma das mais afetadas, perseguidas e quase que totalmente paralisadas
está o audiovisual brasileiro independente. Da organização institucional à preservação, passando pela formação, produção, distribuição e exibição, não houve área do audiovisual imune ao ímpeto destrutivo da última gestão do Estado brasileiro. A pulsão de morte, típica dos regimes nazifascistas, que se abateu sobre o país e o setor cultural, se materializou em acontecimentos trágicos, como os recentes e furiosos ataques às sedes dos poderes da República e as chamas que consumiram filmes e documentos no incêndio de um dos depósitos da Cinemateca Brasileira. Não por acaso, a Mostra de Cinema de Tiradentes de 2023, casa deste fórum, adotou como tema o Cinema Mutirão, um audiovisual brasileiro de feição realmente independente, que encontrou no digital e na construção coletiva caminhos para uma afirmação crescente de um novo Brasil e de uma nova ética das imagens, que já não admite a invisibilidade de grupos historicamente excluídos, povos indígenas, pessoas negras, mulheres, a comunidade LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, e também de todas as regiões e territórios, bem como todas as faixas etárias, com especial destaque para a infância. Na abertura do fórum, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, reafirmou a importância do Estado de Direito, o respeito à Constituição, o direito à cultura como premissa do exercício da cidadania. Ao longo dos trabalhos, vivenciamos encontros, muitas trocas, escutas, debates, num ambiente generoso e de harmonia, e para produzir crítica e afetuosamente encantamentos e visões de mundo. A metodologia deste fórum reuniu, num ambiente de escuta sincera, um conjunto de mais de 50 profissionais de diversas gerações, trajetórias e experiências, que se debruçaram sobre as espinhosas questões transversais ao campo e produziram contribuições com a premissa de buscar uma nova cultura política para o setor, capaz de revelar a interdependência entre formação, preservação, produção, difusão e exibição. A dinâmica da participação coletiva foi capaz de realizar uma fotografia em movimento do ecossistema do audiovisual, indicando um conjunto de recomendações valiosas para uma agenda de reconstrução e aprimoramento. Nossas premissas e valores balizadores foram, desde o primeiro momento, diversidade, descentralização, desenvolvimento econômico e social e uma democracia antirracista. As informações e recomendações aqui produzidas serão encaminhadas ao Ministério da Cultura, em especial à Secretaria do Audiovisual e à Ancine, e para outros órgãos do Poder Executivo, além dos poderes Legislativo e Judiciário. Ao mesmo tempo, o resultado desse trabalho coletivo será imediatamente compartilhado com a sociedade e com toda a cadeia produtiva e criativa do audiovisual, bem como todos os agentes que possam manter esta discussão e mobilização viva. Na visão deste fórum, governos estaduais, municipais e do Distrito Federal também têm responsabilidade no desenvolvimento da política audiovisual, e a eles também será entregue o resultado deste trabalho. A Lei Aldir Blanc tornou-se um profundo divisor de águas pelo esforço conjunto do setor cultural em viabilizá-la e por seu princípio de descentralização dos recursos públicos federais para estados, Distrito Federal e municípios de todas as regiões e tamanhos, ampliando-se e aperfeiçoando-se na Lei Aldir Blanc II. A Lei Paulo Gustavo devolverá para o setor seus próprios recursos financeiros, provindos do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, garantindo que tentativas de usurpação desses fundos não se repitam,
São leis fundamentais, mas é preciso ir além, como ficou evidente nos trabalhos do Fórum. Consideramos que este fórum é um ponto de partida e, como fruto das discussões, indicamos as seguintes recomendações estruturantes e transversais. Na governança, resgate e qualificação do tripé da institucionalidade da política audiovisual brasileira, reverter o esvaziamento do Conselho Superior de Cinema, fortalecer e recompor o protagonismo da Secretaria do Audiovisual, para atuação conjunta com a Agência Nacional de Cinema. Reafirmamos a necessidade de uma agência aberta ao diálogo, que tenha efetividade e eficácia no cumprimento do seu mandato institucional. Marco regulatório do fomento à cultura. Aprovar com urgência o marco regulatório do fomento à cultura, assegurando as demandas do setor audiovisual brasileiro independente no texto da lei, para trazer segurança jurídica ao setor cultural e garantir a plena execução e alcance das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Regulação do VOD streaming. Avançar com a urgente regulação da operação do vídeo sob demanda, streaming, e as outras tecnologias de distribuição e veiculação de conteúdo audiovisual, atuais e futuras, com foco na defesa do conteúdo brasileiro independente. Cotas de conteúdo audiovisual brasileiro. Aprovar instrumento legal com urgência que restabeleça a cota de tela, para garantir a exibição da produção independente brasileira em salas de cinema e suas respectivas sessões, visando tornar permanente este importante mecanismo e prorrogação das cotas de conteúdo audiovisual brasileiro da Lei do SEAC, e garantir a efetiva fiscalização do seu cumprimento por parte da Ancine. Linhas não reembolsáveis no Fundo Setorial do Audiovisual. Ressaltamos a necessidade de garantir e aumentar significativamente os recursos não reembolsáveis, dada a importância das ações sem obrigação de retorno comercial nos segmentos de formação, produção, distribuição, circulação, exibição, difusão e preservação, com convergência com o fortalecimento da Secretaria do Audiovisual. Descentralização de investimentos. Garantir o alcance territorial das políticas nacionais, com critérios de descentralização em todas as ações e programas, retomando e ampliando as políticas federativas da Ancine. Lei do Audiovisual. É urgente a mobilização junto ao Legislativo para a prorrogação da vigência desta lei e ampliar o limite do aporte de recursos dos incentivos fiscais defasado em relação aos custos reais de produção. Transversalidade institucional. Estabelecer parcerias interministeriais para o desenvolvimento e fomento do setor audiovisual, como efetiva política de Estado, notadamente o Ministério da Educação, da Ciência, Tecnologia e Inovação, de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, da Mulher, da Igualdade Racial, dos Povos Indígenas, do Trabalho, das Relações Exteriores, dos Direitos Humanos e Cidadania, das Comunicações e do Meio Ambiente, e também com instituições e empresas como o BNDES, Apex, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, CAPES, CNPq, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, entre outros. Política internacional para o audiovisual brasileiro. Rearticular a política audiovisual brasileira com a retomada do lugar estratégico do Brasil no mundo, buscando parcerias com a América Latina, Mercosul, BRICS, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, África, Oriente Médio e União Europeia. EBC, Empresa Brasil de Comunicação. O papel do campo público na comunicação social é essencial para a consolidação da democracia e afirmação da cidadania. A EBC tem um papel definidor na complementariedade e distinção dos sistemas públicos, estatal e privado, reconhecidos na Constituição brasileira. É fundamental a reintegração da EBC e TVs públicas ao ecossistema do audiovisual brasileiro. Estabelecer um sistema nacional de preservação. Inserir a memória e a preservação como parte da estruturação fundamental da cadeia produtiva do audiovisual. Criar a rede
de arquivos audiovisuais para a constituição de um sistema descentralizado. Formação. Compreender a formação audiovisual e a educação digital em todos os níveis de ensino, como uma dimensão estruturante e fundamental da cidadania, da cadeia produtiva do setor e da constituição subjetiva e social brasileira em todas as faixas etárias. Atender à crescente demanda de quadros técnicos, executivos e criativos, advinda do desenvolvimento do audiovisual brasileiro e a produção local de tecnologias. Política de promoção de acesso. É necessário um foco estratégico na ampliação de acesso ao audiovisual, como direito fundamental de todos os brasileiros, implantando programas integrados às políticas afirmativas de combate à desigualdade social. Democratização do acesso à internet. Resgatar o Plano Nacional de Banda Larga para incluir todos os brasileiros no acesso à internet. Relações trabalhistas. É fundamental promover estudos e debates sobre a situação trabalhista no setor audiovisual, promovendo atualizações e aprimoramentos. Dados e indicadores. Fortalecer o Observatório do Cinema e Audiovisual com a revisão e modernização dos parâmetros de mensuração do impacto do audiovisual e produzindo uma inteligência estratégica sobre o setor, com transparência e soberania digital. Informação e conscientização. Promover campanhas informativas para que a sociedade compreenda a importância do audiovisual brasileiro e das políticas culturais como um todo, para o fortalecimento da cidadania e da soberania nacional. Essas são as diretrizes gerais. O trabalho completo será disponibilizado em breve, sem anistia e sem queima de arquivo. Viva a democracia, viva o audiovisual brasileiro. Bem, após essa sessão, que terminou de acabar, teremos uma coletiva da imprensa. Para assegurar a qualidade da gravação, pedimos a gentileza de falarem ao microfone, identificando-se com nome e veículo de origem, para a transcrição das falas posteriormente. Ok? Vamos tirar a foto aqui, então? Vamos tirar uma foto aqui na frente. Vem cá. Essa caneta é sua, Hernani? Não. É sua? É, obrigada.